Já pensou entrar em um templo simples, e de repente, sentir como se o próprio céu estivesse ali? Foi isso que aconteceu quando Jonathan Edwards subiu ao púlpito após 3 dias inteiros de oração e jejum. Ele não gritou, não correu, não agitou ninguém. Mas quando abriu a boca, o Espírito Santo tomou o ambiente. As pessoas caíam no chão, choravam aos gritos, se agarravam às colunas com medo do inferno, sentindo o peso da glória de Deus. Seu rosto brilhava. Literalmente. Testemunhas disseram que havia uma luz em seus olhos e uma paz que quebrava as resistências mais duras. Era como se ele não estivesse sozinho. Como se uma presença invisível estivesse ali, movendo cada palavra, cada silêncio. Ele leu sua pregação com calma, com reverência, mas o que aconteceu naquele lugar foi tudo, menos comum. Foi ali que nasceu uma das mensagens mais temidas e transformadoras da história: pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas não foi uma ocasião isolada. Esse era o fruto de uma vida escondida com Deus. Jonathan orava até sentir o peso da eternidade. Jejuava até seu corpo ser apenas um vaso para a presença divina. E quando ele falava, as almas sentiam. Choravam. Se rendiam. Porque não era ele, era o Espírito Santo queimando através dele. Esse é o poder de um homem que se entrega por inteiro. Não só aos estudos, mas ao quarto secreto. Algo poderoso acontece quando a oração se torna mais do que palavras, ela se transforma em chamas vivas. Jonathan Edwards sabia disso. Antes de pregar, ele jejuava e orava, por dias consecutivos. Quando subia ao púlpito, seu rosto brilhava com uma luz incomum, e muitos testemunhavam que parecia haver um brilho celestial envolvendo seu rosto. Durante os cultos, não eram os gritos que convenciam os ouvintes, mas sim a presença manifesta do Espírito Santo. Alguns começavam a chorar antes mesmo que ele terminasse o primeiro parágrafo. Outros caíam de joelhos, clamando por misericórdia, sem que Edwards levantasse a voz. Era como se o próprio céu tivesse invadido aquele espaço. A mensagem não era apenas ouvida, era sentida nas entranhas. Pessoas agarravam os bancos com força, temendo cair no inferno. As lágrimas desciam em rios. E tudo começou com um homem decidido a buscar Deus até ser encontrado por ele. Edwards sabia que a oração persistente é o fogo que acende os céus. 3 dias sozinho com Deus, sem distrações, sem pressa, apenas fome pela presença. Esse foi o segredo de sua autoridade. Jonathan Edwards nasceu em Connecticut, em um lar profundamente comprometido com o Evangelho. Desde jovem demonstrou uma mente brilhante e uma alma inclinada à eternidade. Dedicou-se ao estudo da palavra com fervor, mas era na oração que ele se derramava de fato. Seu ministério foi um divisor de águas em sua geração. Ele não buscava aplausos, mas a glória de Deus. Não buscava fama, mas almas salvas. Era conhecido por sua disciplina espiritual, seu profundo temor de Deus e uma paixão ardente pela verdade. Jonathan Edwards não foi apenas um pregador, foi um intercessor. Suas lágrimas ainda ecoam nos céus. Uma de suas experiências mais marcantes aconteceu durante uma pregação em Enfield. Ali, sem gritos ou dramatizações, pessoas começaram a se lançar ao chão, clamando por salvação. Alguns disseram que sentiram como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Outro testemunho poderoso conta que durante uma de suas reuniões, enquanto ele orava em silêncio, toda a congregação começou a chorar espontaneamente. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo, mas todos reconheciam: Deus estava ali. Certa vez, uma mulher que havia zombado de sua pregação veio até ele chorando, dizendo que não conseguia dormir desde que ouviu sua mensagem. Edwards não a condenou, apenas orou com ela, e naquele momento, ela foi liberta. Em outro encontro, um homem cético, conhecido por sua frieza espiritual, foi convencido tão intensamente do pecado que permaneceu em prantos por horas. Depois daquele dia, sua vida foi transformada completamente. Edwards pregava com os olhos na eternidade. Antes de cada culto, ele orava intensamente, pedindo a Deus que cada palavra sua fosse revestida de unção. Ele sabia que sem o Espírito, as palavras são apenas sons vazios. Sua vida era uma constante intercessão. Ele orava ao amanhecer, ao meio-dia, ao anoitecer. Em seus cadernos, registrava orações, visões e promessas recebidas em momentos de profunda comunhão. Ele acreditava que o coração quebrantado é a chave para o céu. Por isso, constantemente pedia a Deus para sondar o seu interior e moldá-lo à imagem de Cristo. Durante um inverno rigoroso, ele passou dias em jejum e oração, clamando por uma visitação do Espírito sobre sua cidade.
Pouco tempo depois, uma série de conversões em massa começaram a acontecer. Não era coincidência, era resposta. Edwards não apenas pregava sobre o inferno, ele chorava por aqueles que estavam caminhando para lá. Suas mensagens eram carregadas de compaixão, de dor pelos perdidos, de urgência espiritual. Ele via a oração como um chamado à batalha. Não como uma rotina religiosa, mas como uma convocação divina. Cada vez que se ajoelhava, carregava nos ombros o peso das almas. Seu diário pessoal revela noites em claro, intercedendo por jovens, por famílias, por avivamento. Em seus escritos, é possível sentir a agonia e a esperança misturadas em suas palavras. Não era raro que, após um tempo de oração, ele saísse do quarto com os olhos inchados de tanto chorar. Quando subia ao púlpito, era como se ele tivesse vindo direto da sala do trono de Deus. Houve uma vez em que, ao entrar em uma vila, sem dizer uma palavra, o ambiente mudou. As pessoas pararam, sentiram algo diferente, algumas começaram a orar em silêncio. Era a presença que o acompanhava. Ele ensinava que orar não era pedir coisas, mas conhecer o coração de Deus. Orar era ser moldado. Orar era morrer para si mesmo, para viver em Cristo. Mesmo os mais duros críticos reconheciam, havia algo em comum naquele homem. Um peso de glória, um temor santo, uma paixão que queimava sem cessar. Hoje, o nome de Jonathan Edwards ainda ecoa como um lembrete. É possível tocar o céu com orações sinceras. É possível transformar gerações com lágrimas e clamor. E agora, te pergunto, quando foi a última vez que você chorou por almas? Quando foi a última vez que você orou até sentir que o céu desceu? Talvez seja essa hora de recomeçar. Deus ainda procura corações quebrantados. Ainda responde orações. Ainda levanta vozes proféticas. Ainda derrama fogo do alto. Não é tarde para você ser incendiado novamente. Não é tarde para sua casa ser um altar. Não é tarde para sua voz ser ouvida no céu. O mesmo Deus que ungiu Jonathan Edwards, está pronto para tocar em você. Basta se ajoelhar. Basta clamar. Basta desejar com toda a alma. Seja um homem ou mulher de oração. Levante-se hoje, decidido a buscar. Porque há promessas esperando por sua rendição. A oração não é apenas um ato, é uma identidade. E você foi chamado para viver nessa dimensão. Deus te convida a sair da superficialidade e mergulhar nas águas profundas do Espírito. Lá, há respostas, cura, direção e paz. Jonathan Edwards deixou um legado que atravessa os séculos. Mas ele começou com decisões simples: acordar cedo, fechar a porta e falar com Deus. Faça o mesmo. E verás o impossível acontecer. Você foi chamado para mais. Você foi criado para se conectar com o Eterno. Levante-se agora. Volte ao secreto. E que o mundo seja abalado por suas orações. Essa é sua hora. Essa é sua geração. E Deus está pronto para responder. Você crê? Se esta mensagem tocou o seu coração, declare nos comentários: eu creio. E se inscreva agora em nosso canal, ative o sino das notificações e caminhe conosco em cada episódio dessa série poderosa. Os próximos vídeos vão continuar a edificar profundamente sua fé. Deus te abençoe.